Direito à posse de arma reduz a criminalidade. Estudo da Universidade de Harvard afirma que sim. Na semana em que o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto de flexibilização da posse de armas, cumprindo uma de suas promessas de campanha mais polêmicas, o Brasil se questiona se o direito de posse de armas reduz ou aumenta a criminalidade. A questão é controversa, e as opiniões estão bem divididas, mas já há algum tempo estudos têm comprovado sistematicamente que o controle de armas serviu apenas para deixar uma população pacífica ainda mais vulnerável. O desarmamento não apenas deixa uma população menos livre, como também a deixa menos segura. Não existe liberdade individual se o indivíduo está proibido de se proteger contra eventuais ataques físicos. Liberdade e autodefesa são conceitos totalmente indivisíveis. Sem o segundo não há o primeiro. Respeitar o direito de cada indivíduo a poder ter armas de fogo ainda é a melhor política de segurança, como os fatos a seguir mostrarão. Já restringir, ou até mesmo proibir, o direito de um indivíduo ter uma arma de fogo o deixa sem nenhuma defesa efetiva contra criminosos violentos, ou contra um governo tirânico. A Universidade de Harvard, que não tem nada de conservadora, divulgou em 2007 um estudo que comprova que, quanto mais armas os indivíduos de uma nação têm, menor é a criminalidade. Em outras palavras, há uma robusta correlação positiva entre mais armas e menos crimes. Isso é exatamente o oposto do que a mídia quer nos fazer acreditar. Mas o fato é que tal correlação faz sentido, e o motivo é bem óbvio. Nenhum criminoso gostaria de levar um tiro. Se o governo de um país aprova um estatuto do desarmamento, o que ele realmente está fazendo é diminuindo o medo de criminosos levarem um tiro de cidadãos honestos e trabalhadores, e aumentando a confiança desses criminosos em saber que suas eventuais vítimas, que obedecem à lei, estão desarmadas. Agora vamos revelar os 20 fatos pouco conhecidos que comprovam que, ao redor do mundo, mais armas deixam uma população mais segura. Fato número 1. Um estudo publicado pela Universidade de Harvard relata que países que têm mais armas tendem a ter menos crimes. Fato número 2. Ao longo dos últimos 20 anos, as vendas de armas dispararam nos Estados Unidos da América, mas os homicídios relacionados a armas de fogo caíram 39% durante esse mesmo período. Mais ainda, outros crimes relacionados a armas de fogo despencaram 69%. Fato número 3. Ainda segundo o estudo da Harvard, os 9 países europeus que apresentam a menor taxa de posse de armas apresentam taxas de homicídios que, em conjunto, são 3 vezes maiores do que as dos outros 9 países europeus que apresentam a maior taxa de posse de armas. Fato número 4. Quase todas as chacinas cometidas por indivíduos desajustados nos Estados Unidos desde 1950 ocorreram em estados que possuem rígidas leis de controle de armas. Com uma única exceção, todos os assassinatos em massa cometidos nos Estados Unidos da América desde 1950 ocorreram em locais em que os cidadãos são proibidos de portarem armas. Já a Europa, não obstante sua rígida política de controle de armas, apresentou 3 dos 6 piores episódios de chacinas em escolas. Fato número 5. Os Estados Unidos da América são o país número 1 do mundo em termos de posse de armas per capita, mas estão apenas na 28ª posição mundial em termos de homicídios cometidos por armas de fogo para cada 100.000 pessoas. Fato número 6. A taxa de crimes violentos nos Estados Unidos da América era de 757,7 por 100.000 pessoas em 1992. Já em 2011, ela despencou para 386,3 por 100.000 pessoas.
Durante esse mesmo período, a taxa de homicídios caiu de 9,3 por 100 mil para 4,7 por 100 mil. E, também durante esse período, as vendas de armas dispararam. Fato número 7. A cada ano, aproximadamente 200 mil mulheres nos Estados Unidos da América utilizam armas de fogo para se proteger de crimes sexuais. Fato número 8. Em termos gerais, as armas de fogo são utilizadas com uma frequência 80 vezes maior para impedir crimes do que para tirar vidas. Fato número 9. O número de fatalidades involuntárias causadas por armas de fogo caiu 58% entre 1991 e 2011. Fato número 10. Apesar da extremamente rígida lei desarmamentista em vigor no Reino Unido, sua taxa de crimes violentos é aproximadamente 4 vezes superior à dos Estados Unidos da América. Em 2009, houve 2.034 crimes violentos para cada 100 mil habitantes do Reino Unido. Naquele mesmo ano, houve apenas 466 crimes violentos para cada 100 mil habitantes nos Estados Unidos da América. Fato número 11. O Reino Unido apresenta aproximadamente 125% mais vítimas de estupro por 100 mil pessoas a cada ano do que os Estados Unidos da América. Fato número 12. Anualmente, o Reino Unido tem 133% mais vítimas de assaltos e de outras agressões físicas por 100 mil habitantes do que os Estados Unidos da América. Fato número 13. O Reino Unido apresenta a quarta maior taxa de arrombamentos e invasões de residências de toda a União Europeia. Fato número 14. O Reino Unido apresenta a segunda maior taxa de criminalidade de toda a União Europeia. Fato número 15. Na Austrália, os homicídios cometidos por armas de fogo aumentaram 19%, e os assaltos à mão armada aumentaram 69% após o governo instituir o desarmamento da população. Fato número 16. A cidade de Chicago havia aprovado uma das mais rígidas leis de controle de armas dos Estados Unidos da América. O que houve com a criminalidade? A taxa de homicídios foi 17% maior em 2012 em relação a 2011, e Chicago passou a ser considerada a mais mortífera dentre as cidades globais. Inacreditavelmente, no ano de 2012, a quantidade de homicídios em Chicago foi aproximadamente igual à quantidade de homicídios ocorrida em todo o Japão. Fato número 17. Após essa catástrofe, a cidade de Chicago recuou e, no início de 2014, voltou a permitir que seus cidadãos andassem armados. Eis as consequências. O número de roubos caiu 20%. O número de arrombamentos caiu também 20%. O de furto de veículos caiu 26%. E, já no primeiro semestre, a taxa de homicídios da cidade recuou para o menor nível dos últimos 56 anos. Fato número 18. Após a cidade de Kennesaw, no estado americano da Geórgia, ter aprovado uma lei que obrigava cada casa a ter uma arma, a taxa de criminalidade caiu mais de 50% ao longo dos 23 anos seguintes, e a taxa de arrombamentos e invasões de domicílios despencou incríveis 89%. Fato número 19. Os governos ao redor do mundo chacinaram mais de 170 milhões de seus próprios cidadãos durante o século XX. Stalin, Hitler, Mao Tse-tung, Pol Pot. A esmagadora maioria desses cidadãos havia sido desarmada por esses mesmos governos antes de serem assassinados. Fato número 20. No Brasil, 13 anos após a aprovação do Estatuto do Desarmamento, considerado um dos mais rígidos do mundo, o comércio legal de armas de fogo caiu 90%.
mas as mortes por armas de fogo aumentaram 346% ao longo dos últimos 30 anos. Com mais de 60 mil homicídios por ano, o Brasil já é, em números absolutos, o país em que mais se mata. E aí, quantos desses fatos se tornaram notícias, que você tenha visto na mídia convencional, que dá voz apenas a progressistas desarmamentistas? Armas são objetos inanimados, tão inanimados quanto facas, tesouras e pedras. Costumes, tradições, valores morais e regras de etiqueta, e não leis e regulações estatais, são o que fazem uma sociedade ser civilizada. Restrições sobre a posse de objetos inanimados não irão gerar civilização. Essas normas comportamentais, as quais são transmitidas pelo exemplo familiar, por palavras e também por ensinamentos religiosos, representam todo um conjunto de sabedoria refinado por anos de experiência, por processos de tentativa e erro, e pela busca daquilo que funciona. O benefício de se ter costumes, tradições e valores morais regulando o comportamento, em vez de atribuir essa função ao governo, é que as pessoas passam a se comportar eticamente mesmo, quando não há ninguém vigiando. Em outras palavras, é a moralidade a primeira linha de defesa de uma sociedade contra comportamentos bárbaros. No entanto, em vez de se concentrar naquilo que funciona, os progressistas desarmamentistas querem substituir moral e ética por palavras bonitas, e por leis de fácil apelo. Por último, vale um raciocínio lógico. Quem é a favor do desarmamento não é contra armas, pois as armas serão necessárias para se desarmar os cidadãos. Logo, um desarmamentista nunca será contra armas, afinal, ele quer que a polícia utilize armas para confiscar as armas dos cidadãos. Consequentemente, um desarmamentista é necessariamente a favor de armas. Mas ele quer que apenas o governo, que, obviamente, é composto por pessoas honestas, confiáveis, morais e virtuosas, tenha armas. Conclusão: nunca existiu e nem nunca existirá um genuíno desarmamento. Existe apenas armamento centralizado nas mãos de uma pequena elite política, e dos burocratas fardados, que protegem os interesses dessa elite. Os créditos desse texto são de Walter Williams, professor honorário de Economia da George Mason University, e autor de 7 livros. Suas colunas semanais são publicadas em mais de 140 jornais americanos. Ron Paul, médico e ex-congressista republicano do Texas, foi candidato a presidente dos Estados Unidos em 1988 pelo Partido Libertário e candidato à nomeação para as eleições presidenciais de 2008 e 2012 pelo Partido Republicano. Stefan Molyneux, ex-empresário do ramo de software, hoje se dedica inteiramente à filosofia. Já escreveu 7 livros, todos disponíveis em seu website. Você concorda com os fatos apresentados pela pesquisa da Universidade de Harvard? Qual sua opinião? Comente abaixo, aproveite e se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Obrigada!